O shopping center é uma das paixões nacionais. Todo mundo vai no shopping, da classe A à classe F. Não importa. Vamos sair, vamos lá para assistir filme, comer, conversar, se encontrar, namorar. Então o shopping, ele está em todos os estados. Por que não virar sócio? Eu aqui estou fazendo um projeto onde eu vou iniciar uma carteira com US$ 2.000 e quero botar 300 mensais. E o meu primeiro objetivo é ter um rendimento de R$ 300 mensais, para nunca mais ficar sem dinheiro. Bora lá? E aí, bom demais? Vamos continuar o vídeo. Hoje eu vou ver sobre os fundos de shopping. Nada disso aqui é uma recomendação, mas fundos imobiliários é uma forma boa de começar na renda variável. Lembrando que você só tem que vir para a renda variável quando você já tem pelo menos uma organização. Renda variável é um dinheiro que você vai botar, ele pode subir, pode descer. E se você não tiver uma organização, você pode ter que sair no pior momento. Lembra, estuda e vamos seguir. Agora, por que começar por fundos imobiliários e por que por shopping? A grande questão é, fundos imobiliários é um ponto que é muito mais simples, ele não tem tanta variação, não tem tanta oscilação. E querendo ou não, fundo imobiliário é um produto feito exatamente para os brasileiros. Nós amamos. A gente pensa assim, nossa, eu vou pegar, vou construir uma casinha, um kitnet para ter uma renda. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Sendo que eu vou, depois que eu aprender a analisar, eu vou ter acesso, nesse caso de hoje, a shoppings, no próximo vídeo, a galpões. Então, acessos que eu não poderia comprar sendo uma pessoa física, ganhando pouco. Mas aqui nos fundos imobiliários, qualquer 10, qualquer 100, eu já posso virar sócio dessas empresas. E shopping é um local que não tem como. Os brasileiros amam. Você pode ver, conversa tipo, vamos final de semana pro shopping, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O shopping é quase o coração do nosso Brasil, da nossa economia. Podemos botar assim. É uma coisa muito inclusiva. Mas vamos lá. Shopping é bom por causa disso. Eu vou pegar, vou investir, que aí quanto mais dinheiro eu boto, mais eu ganho. Vai ter uma pessoa que vai fazer uma gestão para isso, a gente paga uma taxa de performance. E tem shoppings que têm patrimônios acima de 1 bilhão. É muito dinheiro. Imagina, quanto será um shopping? A gente vem lá de uma pessoa, tem um shopping Manaíra que é gigante. E o bom do shopping é que ele tem várias receitas. Aí eu pego um shopping diversificado. Então, ele vai ter o aluguel das lojas, vai ter estacionamento, vai ter evento, vai ter faturamento em cima do faturamento das lojas. Cara, é um negócio com vários braços. Então, por que eu não estar envolvido nisso? Estou aqui, estou longe de casa, vou investindo um pouquinho, vou ganhando. Muitas vezes eu posso usar esse dinheiro para algumas obrigações, mas o ideal é constrói primeiro, depois a pessoa utiliza. Mas de todo jeito, se você quiser usar um pouquinho ali, pode usar também. Sem mais enrolação, vamos ver quais são os fundos que eu escolhi. Eu aqui eu utilizei alguns critérios para começar a escolher esses fundos. Por quê? Tem muitos fundos, tem muitas opções, então a gente tem que começar a ver. Como eu estou iniciando, então nada melhor do que pegar os maiores, começar a entender mais o mercado para ver. Então eu escolhi alguns, deixa eu abrir logo a conta da corretora aqui, pronto. Eu escolhi alguns que são maiores, então eu olhei uns critérios que eu usei, tipo, acima de 1 bilhão, que já é um valor grande. Ele tem que ter pago regularmente os dividendos. Aqui dentro do setor de shoppings, a gente tem que fazer uma pequena ressalva. No período da pandemia, os shoppings sofreram muito. Então, com certeza naquele período, as cotas caíram, os dividendos também, porque tudo fechou. Então foi uma coisa à parte. E quem sabia, quem comprou naquele tempo, ganhou muito dinheiro. Teve cotas que dobrou de valor. Imagina, em 5 anos, seu valor dobrou, então seu dividendo on cost está lá em cima. Essa é a questão. Então, quando você começa a analisar poucos ativos e você consegue acompanhar, então você sabe quando está um momento bom de comprar, é um momento bom de vender. Normalmente vender é um tiro no pé, né? Porque muitas corretoras acabam ganhando também dinheiro só com esse giro da carteira. Por isso que tem tanta gente falando, muitos ativos, oportunidades. Isso aqui já é um erro que a maioria dos investidores tem. No caso, não investidores, quem está especulando para ganhar. Mas voltando, uma taxa de administração em torno de 1%, ele tem que ter um PVP próximo a 1, porque o PVP é quanto ele está valendo. Por exemplo, ele tem 1 milhão de patrimônio, tem 1 milhão de cota, aí quando ele divide, vamos dizer, cada cota tem que ser R$ 1. Então, eles têm que estar próximos, então é um valor justo. Quando está abaixo, significa que você está comprando barato. Está comprando um valor mais barato, tipo, a cota vale 100, você está comprando a 90. Então você está tendo já esse ganho.
ele tem uma margem de crescimento. E às vezes é um fator tipo, aconteceu algum problema, desocupou algum terreno, algum lote, terreno, lote é a mesma coisa, algum galpão, alguma loja de shopping, então o mercado entende que tipo, o fundo tá ruim. Aí bate, porque é muita emoção do pessoal. Outra, os rendimentos têm que ser acima de 8% ao ano, não é ao mês. Aqui a gente não está trabalhando com a agiota que bota 10% ao mês. Sem contar isso é crime, né? E não é sustentável. Aqui eu estou virando sócio de bons shoppings. Essa é a ideia. Tanto ações, tanto ações quanto fundos imobiliários, a ideia é você virar sócio de um negócio. Não é aquele negócio, nossa, eu vou voltar só para ganhar dinheiro. Não, você vai ganhar dinheiro. Mas a longo prazo, quem pensa a longo prazo, tem que ter a ideia de virar sócio. É quase um casamento. Aqui na conta eu tinha botado os US$ 2.000, como eu tinha falado, deu 10.000. Olha como renda variável é complicado. Quando você não tem uma emoção, você não tem um controle legal, tem hora que vai lá para cima, tem hora que vai lá para baixo. Por isso que eu boto bem pouquinho aqui, ó, em criptomoedas. Eu botei e já caiu. Então, isso aqui é bem legal. Eu tinha feito um outro vídeo, mas ficou muito grande e eu continuei enrolando. Então, vamos logo abrir aqui nosso Home Broker. Home Broker, deixa eu ver aqui. Eu tinha feito alguns fundos. Aí o VISC, o XP, eu vou falar agora, mas eu tinha feito outro vídeo e deu errado. Eu falei muito. Então, mas vamos lá. Então esse aqui eu já comprei. Esse aqui eu já falo pronto. O XP ML11. Cara, ele tem um patrimônio acima de 6 bi. Um patrimônio acima de 6 bi. É um patrimônio muito grande. Ele tem mais de 24 shoppings. Ele tem mais de 24 shoppings. Então tem uma diversificação gigante. São shoppings bons, com boas qualidades. Ele está mais focado aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo aqui. Então tem uma gestão, é a XP que faz a gestão dele. Aqui ele está com PVP 1.1, tá praticamente o preço justo. Ele pagou nos últimos 12 meses 9.5, então acima daquilo que eu queria. E ainda teve a valorização. Então, cara, é ótimo. A gestão é boa, ele tem a taxa, agora eles aqui, esse fundo em si, ele cobra uma taxa de performance acima da inflação, 6. IPCA mais 6. Então, o que é que acontece? Se ele tiver uma performance, hoje a inflação deve estar em 5, 6, tem que olhar. Mas se ele tiver, tipo, uma performance acima de 11, ele vai cobrar um percentual em cima do que passar disso. Se não, ele cobra só a taxa de administração. É um fundo que é muito bom, tem bons ativos, como eu falei anteriormente. É um fundo que é grande. Aqui ele mostra, ó, tá vendo? Código, patrimônio. Isso aqui, a cada ano, a cada 2 anos, eles vão fazer vão analisar de novo aqueles fundos e muitas vezes aí é quando reajusta. E nesses momentos dá uma subidinha. Então, quem está dentro, quem está a longo prazo, sempre tende a ter outros ganhos. Então, esse é um dos fundos que eu escolhi para pegar e montar uma posição. Hoje eu queria botar 1.000 dentro como eu posso dizer? Dentro do fundo de shoppings, eu vou botar 1.050 inicial, que é 30%. O outro, o outro é desse aqui, ó, o que, ó, VISC11, da Vinci Shopping. Também é um fundo e como eu falei aqui, ó, ele tá 0,90, então ele está abaixo do valor patrimonial dele. Ele tem um dividendo muito maior, 10. Ele tem uma taxa de gestão de 1,20. 1,20. Ó, aqui, ó, 1,35. Ele tá com uma vacância de 6. A vacância de 6 quer dizer que, tipo, tem lojas desocupadas, mas ele tem uma diversidade muito grande, ele tem muitos shoppings. Aí ele mostra, eu comparo às vezes aqui, ó, quanto ele paga em comparação aos outros fundos da marca, do setor. O importante aqui que eu vejo, olha o patrimônio dele, como é gigante. Aqui, esse é o relatório dele, ele mostra alguns destaques, pronto. Então, aqui ele mostra a administradora, o valor, tudo que você tem, você pode ver aqui, ó. Não tem taxa de performance, gestão ativa, ó, ele vai mostrando. Isso aqui é bom você parar e você ler, não tem como eu mostrar tudo. Deixa eu ver as fotos dos shoppings dele, que eu gosto de ver já que eu não estou aí para acompanhar. Pronto. Aqui você olha como ele é bem diversificado. Qual é a grande vantagem? Esse aqui é um fundo que também é um dos maiores, e ele é bom, e é exatamente isso aqui, ó. Olha quanta participação ele tem. E ele não tá alocado em um shopping, não tem um problema. Imagina, ele tivesse 50% dentro de um shopping. E desse problema nesse shopping, o fundo ia cair muito, porque seria um prejuízo muito grande.
Mas aqui, ó, ele tem vários shoppings. Na média, ele tem uma média de dividend yields, aqui, ó. Ele mostra a área, inauguração do shopping, o valor que ele tem, ó, relatório de desempenho. Então, olha só, é localizado em vários estados, então isso é muito bom, porque cada estado tem uma economia diferente, tem uma venda, por exemplo, Rio São Paulo, a economia lá, eles têm um rendimento maior, mas tem outros estados que também rendem muito. Então, isso aqui é muito bom. Como entra dentro dos meus focos, do meu shop, isso aqui entra dentro dos filtros que eu botei para iniciar. E temos esse aqui, o outro, é o MOL 11. Também é um dos maiores, acima de 1 bilhão. O PVP dele tá abaixo de 1, que isso é legal, significa que ele está mais em conta. E para quem tem muito dinheiro, cara, 12 milhões, 12 milhões de cota, a liquidez diária de 3 milhões. Significa que tu tem 3 milhões nisso aqui e tu quer vender hoje, tu consegue. Se tu tem um apartamento de 3 milhões, você não vende rápido. A grande vantagem dos fundos imobiliários, além de você não pagar IR, é assim, por exemplo, eu tenho uma casa, tenho 100 mil, 150 mil em fundos imobiliários. Vai estar me rendendo em torno de 1.000, 1.200, dependendo da sua alocação. Tem um problema que eu preciso de 10 mil e eu não tenho esse dinheiro em conta, eu vou, eu vou pegar e vou querer vender rápido. Eu vou perder muito dinheiro. Aqui eu, tipo, numa necessidade extrema, eu vou, faço análise do que eu posso sair ou que eu quero me desfazer na carteira, eu vou e tiro. Eu vendo só aqueles 10 mil e continuo ganhando. Eu gosto de pensar muito em fundos imobiliários, ações, como, como pequenas sementes que eu estou plantando. E eu vou os dividendos eu gosto de pensar como se fossem os frutos. Eu não vou arrancar minha árvore. Eu não vou arrancar minha árvore. Então, é exatamente isso. Quanto mais eu boto aqui, ele vai crescendo. Ah, eu não tô com fome. Eu não vou comer o fruto. Ele cai lá no chão, ele nasce outra árvore e assim vai continuando. A longo prazo, eu vou ter praticamente um pomar onde eu vou poder me alimentar. Aquilo vai suprir outras necessidades. Então, é uma coisa que está me comprando tempo, que é um dos valores que eu quero é ter tempo e tranquilidade. Eu não quero ficar desesperado sem dinheiro. Sim. Então, se isso aqui faz sentido, quais são os fundos que vocês utilizam? Isso aqui é bem legal. Não queria abrir. Mas, assim, quais são os fundos que normalmente vocês acham? Esses três que eu falei, faz sentido para vocês? Não faz sentido? Qual é que você acha melhor? Qual seria fundos bons? Não use esse aqui para dizer, ele comprou, eu vou comprar. Não, você compra, analise, veja. Como eu estou fazendo aqui mais rapidinho falando, depois eu vou fazer um específico de cada fundo. Porque como eu ainda não sou tão direto, também estou aprendendo, demoro muito, senão o vídeo fica muito longo. Eu nem sei quanto tempo tá. Então vamos lá para o nosso home broker. Como é 1.050 em fundos inicial, como eu estou montando a carteira, e eu já tinha comprado ontem, então eu já comprei 3 cotas do VISC, 3 cotas do XP-ML11, então já teve resultado. Né? Então hoje eu vou comprar 3 cotas do MAL. Tem uma ordem aberta aqui. Deixa eu cancelar aqui para a gente fazer agora. Vamos ver, saldo. Vamos, doutor, abra aí. BTG, BTG. Ou é minha conexão? Vamos ver aqui. Compra. Eu quero Mall 11. Mall 11, Shopping. Então eu quero ele 3. Porque como são 1.050, então dá em torno de 350 cada ativo. Então o preço de hoje ele está em 12,45. Então vou botar até vencer, vou botar 12, deixa eu ver quanto ele ficou aqui. 12,45, tá bom. 44. Então, continuar. Pronto, então eu registrei aqui. Como esse horário aí a bolsa já deve estar fechada, então eu já fiz aqui. Então ele vai olhar, quando chegar nesse preço, ele vai executar. Deixa eu já fechar aqui. Então pronto.
Recapitulando, XPML11, todos três acima de 1 milhão. O, o, o VISC 11 e o MOL 11. O que eu uso também para analisar, às vezes, olhar relatório, eu tenho aqui da Sum, eles sempre mandam relatórios e eles vão dizendo aqui para acompanhar um pouquinho. Ó. Eles falam mais ou menos o PVP, o último rendimento, a volatilidade do ano. Ó. No último ano, a mínima dele foi 102, a máxima foi 118. Então, como você pode ver, tem sempre uma alteração. Então, quando você começa a conhecer o fundo, você tipo, a gente não tem como acompanhar muito, a não ser que você trabalhe com isso. Mas você começa a ter uma média. Então, quando tem algum problema, alguma questão, e esse fundo cai muito, é o momento de você aportar. Por exemplo, esse mês o fundo distribuiu menos. Então, o que é que acontece? Tem muita gente que, tipo, tá ganhando pouco. Vende o fundo, a tendência da cota é cair. Porque, tipo, tem muita gente saindo, mas se o fundo não perdeu os fundamentos dentro do que você quer, aí você vai chegar e vai aportar. Então, por exemplo, imagina se esse momento eu tivesse feito, se eu tivesse feito os aportes aqui e ele tivesse nesse valor, quando ele pagasse o dividendo, comparado ao que eu comprei, ao meu preço médio, eu ia estar ganhando muito mais do que ele paga. Eles chamam isso de dividend on cost. Ó, então, eles aqui eles sempre mandam relatórios, tem carteiras, mas aí eu não uso essas carteiras, mas eu gosto dos relatórios para começar a entender. Aí ele vai mostrando aqui, ó, seguindo o fluxo após a conclusão da última emissão de cotas, falando desse fundo do XPML, que é do grupo XP, ó, ele aumentou a expansão desse shopping, do Fashion Outlet em San Roque, em 7%, no shopping em Salvador. Então, ele vai ficando, ó, ele vai mostrando como ele vai fazendo. Então, isso é muito legal. Ele fala o nível de alavancagem dele. Isso aqui, alavancagem é tipo, são dívidas. Alavancagens é uma dívida que ele tomou para tipo crescer, para investir dentro do negócio. Tem alguns fundos que é muito alavancado. Esses são muito mais perigosos, porque quando dá um problema na economia, um problema na recessão, dá uma recessão, as vendas diminuem. Então, se você está muito alavancado e você está ganhando pouco, então, isso é um problema. Então, até a dívida, empresas podem ter dívida, pessoa física não. Não deve ter dívida. No máximo, uma dívida de crescimento, que uma casa, alguma outra coisa. As empresas têm uma estrutura diferente, mas até uma empresa, se ela é muito alavancada, ela corre um grande risco de ter um grande problema. E você é um investidor. Se você está especulando é uma coisa, mas se você está investindo, é uma coisa que você tem que olhar. Não adianta você entrar num canto que está extremamente avançado e vai quebrar. Então, hoje foi esses três. Eu não sei quais são os que vocês investem, mas deixa aqui para eu entender. Lembrando, se fez sentido, você quer ajudar, curte, compartilha, comenta aqui. E é muito importante o seu comentário para ver até como eu vou estruturar minha carteira. Nos próximos vídeos eu vou falar de logística e dos fundos de papéis. Depois que eu montar toda a carteira, eu vou começar a fazer apostas, que aí eu vou usar o sistema do próprio site Investidor 10, onde ele bota aqui, ó, Investidor 10, ele bota a carteira e ele tem como a gente dizer a meta como que é, ó, 30% em ações e não é essa não. Eu vou usar o próprio site do Investidor 10 para me ajudar a fazer as pontuações. Aqui eu divido ele, ó, em 30%, como eu tinha falado, em FIIs vai ser 5%, em criptomoedas vai ser 5%, em ETF vai ser 5%. Aqui tá errado, gente. ETF é 5% e FIIs é 35%. É assim, Tesouro Direto. Pronto. Assim vai ser a carteira. Uma coisa legal é que aqui ele também tem um sistema de nota. E depois que você colocar tudo, você colocou lá, aí você vai fazer um aporte, ele diz quanto você tem que botar para ficar com a carteira bem balanceada. Então, vamos dizer, se eu coloco 10 ativos aqui, 10 ativos aqui, 2 aqui, e ele vai dizendo, ó, você precisa ter tantos por cento em tesouro. Vamos, meu filho, abre aí, por favor. Tá meio bugado aqui, gente. Mas aí ele vai dizer quantos por cento você tem que fazer. Aí ele diz, ó, esse está no momento de comprar, esse não está no momento de comprar. Então, dentro disso aqui,
comparado à minha carteira, como eu só botei, ele tá dizendo: "Ó, você tem muito por cento da sua carteira aqui, você era para ter isso". Então ele dizia: "Ó, você vende, você compra", mas a ideia de rebalancear sempre vai ser com aportes. Então quanto mais você aporta, não vende, aporta, 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 vai balanceando, botando dinheiro, que aí sempre o sua floresta vai crescendo. Então até a semana que vem. Não deixa de ver os outros vídeos. O primeiro ponto vai ser sobre o primeiro ponto da gente é ter organização, não ter dívida, para poder cada vez ter uma vida melhor, aportar mais. A ideia de investir assim é para você comprar tempo para você. Quanto mais tempo você tem, mais tranquilidade você tem, você pode fazer o que é importante para você. Se você começa a se endividar para realizar alguns sonhos, você vai ficar lascado. Não vai ter tempo, não vai ter paz, porque você vai ter que trabalhar para pagar a porra do cartão. Isso não é ideal para ninguém. E lembra, quem tem muita dívida, problema financeiro destrói famílias, destrói casamento. Então, tem que aprender a controlar o seu ego, como o velho Bassi diz. Até semana que vem.